O texto que nós vamos falar hoje está em Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 a 33. Jesus anda por sobre o mar. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Senhor, fala conosco com liberdade, aonde as ondas dessa abençoada rádio alcançar. Que o Senhor fale conosco com liberdade, em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que Jesus, de certa forma, obrigou, porque a palavra compelir é obrigar, é forçar, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto Jesus despedia as multidões. Por que Jesus fez isso? Bom, ele tirou os discípulos da influência das pessoas a qual ele multiplicou os pães, porque essas pessoas, elas queriam transformar Jesus numa espécie de rei. E Jesus tirou os seus discípulos daquela influência. Mas eu quero também falar da atitude de obediência dos discípulos, que foram obedientes a Jesus, entraram no barco e foram para o mar. E eu chamei essa atitude dos discípulos de caminho da obediência. E eu quero dizer, primeiro, se você está passando por um momento difícil, por causa de coisas erradas que você fez, pegue um retorno e volte ao caminho, ao lugar da obediência. E esse retorno começa pelo que é chamado de arrependimento. Da mesma forma que o filho pródigo fez, ele retornou aos braços do pai. Então, o convite é para que você retorne ao caminho da obediência se você está fora desse caminho. Mas eu também quero falar com aquele que escolheu obedecer a Jesus e está passando por um deserto, ou, para usar a própria analogia do texto, uma tempestade. Você não está em desobediência, você está em obediência, mas tem sido atacado ou atacada por ondas e tempestades que vêm sobre a sua alma. Você está no caminho que eu chamo hoje de caminho de obediência. E eu queria que você prestasse atenção a algumas coisas que Deus quer falar comigo e com você nesse texto. Em primeiro lugar, no caminho da obediência, entenda, caminho da obediência. Jesus pode nos levar a situações que nós não gostaríamos. Verso 22 diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A gente precisa entender que foi iniciativa de Jesus que eles fossem para o barco. E no meio do mar, o vento
se tornou o contrário. E há um outro detalhe: aquela travessia, ela estava demorando, né? Possivelmente eles ficaram envolvidos naquela tempestade por cerca de 9 horas. E eu quero perguntar para você: já aconteceu na tua vida, ou quem sabe está acontecendo agora? Você está na vontade de Deus, você está no caminho da obediência, mas você não está conseguindo entender a ação de Deus. Porque nesses momentos que a gente sabe que a gente está na vontade de Deus, que a gente está no barco, que a gente está no caminho certo, na direção certa, fazendo o que é certo, e muitas vezes há tempestades, os ventos contrários, os problemas vêm contra nós. E parece que existe na nossa mente uma espécie de conspiração espiritual, tentando dizer, e bem pode ser os dados inflamados do maligno, dizendo: se eu estou passando por isso, Deus não deve existir. Ou se Deus existe, por que Ele não age nesse momento? Foi Deus que me enviou para esse lugar e agora eu estou passando por tudo isso. Quem sabe você está sem entender o que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero dizer que o fato de seguirmos a Jesus não nos livra da possibilidade das tempestades. Entendendo que eles foram porque Jesus os colocou naquele barco. E a grande falência de muitas pregações atuais é que parece que elas dizem: se você seguir a Jesus, o tempo será sem nuvem, sem chuvas. Se você seguir a Jesus, o barco da sua vida estará sempre em águas tranquilas. Ou se você seguir a Jesus, você nunca entrará em pânico por causa das águas. Eu quero dizer o seguinte: se você seguir a Jesus, Ele estará no barco apesar das tempestades. Embora passemos por tempestades, mas Ele estará lá. Essa é a grande diferença. Eu sei, eu fico imaginando aqueles pescadores experientes lidando com aquela tempestade. Eu fiquei imaginando como que deve ser complicado a gente estar dentro de um barco e passar por tempestade. E uma das coisas que acontece nesses momentos é que a gente não tem o controle. É açoitado pelas ondas, pelos ventos. A gente fica à mercê da tempestade e o sentimento que a gente tem é aquele sentimento de impotência. Eu quero dizer, e eu sei que existem pessoas que estão ouvindo essa palavra, que estão ansiosas por problemas que elas sabem que não pode resolver. A tempestade chegou na sua vida. Você não sabe para onde vai, você não sabe o que tem que ser feito, você tem orado, você tem clamado, mas a tempestade chegou. Eu quero dizer para você que Deus não perde o comando da história da sua vida. Ele sabe tudo sobre você. Jesus poderia ter tirado a possibilidade de tempestade. Jesus poderia ter permitido que você não estivesse passando por essa tempestade. Mas isso, tirar a tempestade, não vai contribuir para a sua glória. Porque muitas vezes você tem falado: Deus, eu sei que eu não vou conseguir. Mas Deus está dizendo para você: você vai conseguir. Eu estou contigo. As tempestades e dilúvios e vendavais e problemas que a gente passa, elas servem para glorificar o nome do Senhor. A palavra glória vem de manifestação da presença. Quando a gente passa por dificuldades, as nossas reações diante dessas dificuldades confirmam a nossa fé. Por exemplo, nas Escrituras a gente vê Jó, que ele chega a dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está num momento de intensa fraqueza e dor, mas ele experimentou a presença de Deus e a ponto dele poder dizer mais tarde: eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero dizer que neste momento você não está entendendo nada.
E você vai poder dizer, fique firme, porque você vai poder dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, ou eu te conhecia de testemunhos de outros, mas agora os meus olhos veem a ação do Senhor e eu sei que aquilo que o Senhor está fazendo, agora os meus olhos te veem. A gente vê, por exemplo, a tempestade na vida de José. Você imagina ele ser vendido com 17 anos pelos seus irmãos, se sentir traído, mas ele não reclamou daquela tempestade. E mais tarde ele viu o propósito de Deus na vida dele. Eu quero dizer que essa tempestade que você está passando tem um propósito. Abraão, por exemplo, caminhou 3 dias com a notícia de que ele deveria sacrificar o seu filho, mas ele pôde contemplar nessa tempestade momentânea Deus preparando o cordeiro para o holocausto. Eu não sei qual é a tempestade que abate a tua vida neste momento. Talvez você está passando por insegurança em relação ao futuro. Tem muita gente com medo do momento atual, da tempestade, das crises. Quem sabe você tem lidado com insegurança financeira e você está inseguro em relação ao amor de Deus por sua vida. Quem sabe a tempestade se abate em forma de angústia, aquilo que você não sabe nem explicar. Angústias que você tem passado por causa de incertezas em relação ao destino da sua família. Talvez você esteja ouvindo no hospital e a tempestade se abateu através de uma notícia que você não gostaria de ouvir. E através da dor e uso de medicamento pesado, a tempestade chegou. Mas eu quero dizer que o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aguenta, fica firme, Deus está contigo. Talvez você esteja preso e se martirizando pelo seu erro, dizendo: como que eu fui deixar isso acontecer? A tempestade está pesada. Quem sabe você está passando por essa crise. A segunda coisa que eu quero dizer para você, a primeira que eu disse é o seguinte: Jesus pode nos levar no caminho da obediência a lugar e a situações que nós não gostaríamos. Então você está na obediência de Deus, Ele te levou para um lugar, lá para o meio do mar, para o meio da tempestade, e você não gostaria de estar vivenciando isso. Mas fica firme. Agora, também no caminho da obediência, a segunda coisa, o tempo da tempestade pode durar mais do que a gente imagina. O verso 24: entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha, eles estavam lidando com aquela tempestade por mais de 9 horas. Mais de 9 horas lidando com essa... Já imaginou? Isso pode representar com a nossa vida, porque tem gente que está brigando com Deus, por que está demorando tanto? Deus, por que o Senhor não resolve isso? Deus, por que está demorando tanto? Você imagina, às vezes as tempestades duram mais do que a gente imagina. Você começou com fé dizendo vai passar, e a tempestade continua, e você está dizendo vai passar, e a tempestade não para, e você está dizendo vai passar, a tempestade não para. Eu quero dizer que Deus está trabalhando e o seu trabalho é perfeito. E aí a gente pode até dizer aos nossos olhos que está demorando, mas eu quero dizer para você, você pensou que não ia aguentar e já passou por situações que você disse: será que eu vou conseguir? Porque parece que piorou, mas Deus está te dando força. Está demorando, Ele está te dando força. E quando você olha para trás, você disse que você não ia conseguir, mas olha onde você já chegou. Olha o que Deus está fazendo. Eugene Peterson, na sua paráfrase, a mensagem, ele em 1 Coríntios 10:13 diz o seguinte: nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem.
Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Olha, nesse momento de teste, nesse momento de barco, nesse momento que você tem questionado com Deus: Deus, eu estou fazendo tudo certo. Por que esse deserto? Por que essa tempestade? Por que esse vento contrário? Eu quero dizer para você que Deus está no comando da tua vida. Deus sabe tudo sobre você. Agora, o próprio caminho do discipulado previa algumas tempestades. Você vê, por exemplo, quando Jesus faz um convite para quem quiser ir após ele. Ele diz assim, olha, em Mateus 7, que a porta é estreita. Ele diz que é apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos que acertam com ela. Ele fala também de negar a sua cruz. Ele fala de tempestades. Por quê? Porque quando você pega a sua cruz ou você nega a si mesmo, você está sujeito a tempestades por causa da sua decisão de andar nesse caminho da obediência. Mas eu quero dizer para você que nada passa desapercebido diante de Deus. Nada passa desapercebido. E você que está lidando com esse momento de demora, eu quero dizer para você, Deus está de olho em você e Ele sabe. E esse momento vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu fico imaginando na Bíblia pessoas que lideraram e que tiveram que lidar com demoras de Deus. Por exemplo, Abraão foi chamado por Deus com 75 anos. Às vezes eu fico imaginando, por que Deus demorou tanto? Talvez a tempestade na sua vida, você que está ouvindo, tenha a ver com uma aparente demora de Deus em agir no seu ministério. Você está orando, está buscando e você está dizendo, mas eu já estou ficando velho, eu não vou conseguir, por que Deus se silencia? Olha, a tempestade vai passar. É Deus falando com você, fica firme. Às vezes a gente lê a Bíblia tão rápido que a gente não se atenta, por exemplo, que Abraão esperou por seu Isaac 24 anos, desde o momento da promessa até o Isaac chegar. Porque para alguns, talvez a tempestade tenha a ver com essa demora. Você achou que Deus ia rapidamente fazer o que você está pedindo, que a tempestade seria breve. Está demorando aos seus olhos, mas eu quero dizer para você, fique firme, porque ela vai passar. Aleluia. Oh, glória. Vai passar. Vai passar. O choro pode durar uma noite. Está lá no Salmo 30, verso 5, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. A Bíblia, a mensagem, ela diz assim, as noites em que seus olhos choram, abrem caminho para os dias de risadas. Deus vai transformar essa tempestade, esse momento difícil, esse momento de dor que você está passando em algo que vai reverter para a glória dele. E lá no futuro você vai dizer, Senhor, foi bom ter passado por aquele processo. Foi bom ter passado pela tempestade. Porque na tempestade eu pude entender o tamanho do milagre. Foi na tempestade que eu pude ver que o Senhor é poderoso para andar sobre as águas e para lidar com esse problema. Foi na tempestade que eu pude provar e ver que o Senhor é bom. Eu quero dizer para você também que num caminho da obediência a gente nunca é deixado de lado. Eu quero dizer para você, Deus está vendo aquilo que você está passando. Do monte, Jesus observava os discípulos no barco. O evangelista Marcos narra o seguinte, lá em Marcos 6. E vendo-os com dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar a dianteira. Que bom que Jesus está vendo. Você está achando que você está sozinho? Você está achando que você está sozinha?
Nada passa desapercebido diante do teu Deus. Deus está vendo como você está nesse momento de tempestade. Está no controle dele, está no comando dele. Embora você ache que o barco pode afundar, ele está dizendo: ande no caminho da obediência, fique firme, não pegue atalhos, porque ele vai deixar o barco, aleluia, chegar no lugar certo. Ele está olhando, Jesus está vendo. Eu fico imaginando, por exemplo, quando Jesus encontrou Zaqueu. Ele estava entrando em Jericó, e aí Zaqueu, ele subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque ali Jesus havia de passar. E aí o texto no verso 5 de Lucas 19 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Zaqueu nunca poderia imaginar que Jesus iria olhar para ele. Talvez você nunca vai imaginar que o Deus de toda a glória, Criador de tudo, te conhece pelo teu nome, está olhando para você, te colocou para ouvir essa mensagem. Você que está vivendo um momento de angústia, um momento de preocupação excessiva, pensando nas notícias, com essa dor do abandono que você está passando. Mas Deus manda dizer que Ele não se esqueceu de você. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe do teu problema. Ele não esqueceu de você. Da mesma maneira que Ele olhou para Zaqueu, que era um homem improvável. Aí Jesus olhou para ele. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Hoje de manhã eu falei: Senhor, chama alguém para ouvir essa palavra e diga a essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa adolescente, esse adolescente, que o Senhor conhece ele e ela pelo nome. Que o Senhor sabe da extensão da dor, da extensão da tempestade. O Senhor conhece. E Deus manda dizer para você que Ele te conhece pelo nome. Imagina o Rei do Universo, que tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. O Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, está te chamando pelo nome. Ele te conhece, Ele sabe da extensão da sua dor. Ele está dizendo: fica firme, porque esse momento vai passar. Se Jesus achou Zaqueu, mesmo diante daquela multidão, Ele olhou para cima e achou Zaqueu. Se Jesus não perdeu o barco de vista, os discípulos de vista, Deus está dizendo que apesar de você achar que você está abandonado ou abandonada, Deus manda dizer que Ele não te perdeu de vista. Você está diante do Senhor. Aleluia. A gente pode até ficar com medo e sem entender a ação de Jesus, mas Ele está olhando para nós. Os discípulos, ao verem no verso 26, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Eu quero dizer para você, você está no caminho da obediência? Fica firme nesse caminho da obediência. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, diz Jesus. Esse é aquele que me ama. Fique firme com Jesus, mesmo sem entender nada. Mesmo perplexo diante da notícia que você ouviu. Mesmo diante de pessoas que se reúnem para falar mal de você. Mesmo diante da perspectiva de não ser uma perspectiva boa. Fica firme, porque Deus te conhece. Mas no caminho da obediência, eu quero dizer para você que a gente é surpreendido por Jesus. Os discípulos não entenderam nada. Às vezes a gente pode ficar confuso da maneira que Jesus vai intervir
na jornada, vai intervir na nossa história. Às vezes a gente ficou até acostumado com a tempestade e a gente nem consegue ver a ação de Deus quando Deus aparece, quando Deus se manifesta. Mas acho interessante Naum dizer: o Senhor tem seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Irmãos, Jesus está chegando no barco da sua vida. E Ele não tem problema com tempestade, Ele não tem problema com mar revolto, Ele não tem dificuldade nenhuma com isso. Ele está no comando. Quem sabe você está até pensando em pular do barco, mas Ele está mandando dizer que Ele está no comando da sua vida. Não desista, não desista. E Pedro, no caminho da obediência, e às vezes Deus permite que a gente seja ousado nos nossos pedidos. Quem sabe você está assim: Senhor, se és tu, Senhor, se és tu, porque Jesus faz a gente andar sobre o mar, se Ele quiser. Se és tu, Senhor, permita eu caminhar sobre as águas também. E às vezes a gente fica olhando a vida de Pedro, mas nós entendemos que, por causa desse pedido, Pedro foi a segunda pessoa que caminhou sobre as águas, porque Jesus dá a mão para ele quando ele estava afundando, mas volta com ele, aleluia. Ele volta andando sobre as águas. Creia, peça ao Senhor: Senhor, eu estou passando por isso. Eu creio na intervenção sobrenatural do Senhor. Deus está mandando dizer para você, Jesus está mandando dizer: a tempestade vai passar e você vai ver a manifestação de Deus, porque essa tempestade vai passar. Você vai ter experiências com o cuidado de Deus na sua vida, porque aquele que chama você pelo nome não vai deixar você desamparado no mar. Aquele que nos chama vai nos surpreender. Aquele que nos coloca no barco vai nos surpreender. Você pode passar por aflições, pode passar por tempestades, mas Ele vai se manifestar de maneira gloriosa. E mesmo que aparentemente Ele não esteja se manifestando da maneira que você imagina e você se sinta inseguro, Ele manda dizer que você está nas mãos dEle. Ele é aquele que nos chama nas tempestades para a gente ter oportunidade de enfrentar a ação gloriosa dele e ter milagres, porque milagre só acontece quando há necessidade. Você quer experimentar milagre? Milagre vai acontecer quando tem necessidade de milagre. E tempestade é uma oportunidade de milagre para você experimentar a ação gloriosa de Deus.